inclusive o Helena, porque o Helena, ele está situado numa área de preservação, como diz a prefeitura, e de área de risco. Mas os projetos que foram oferecidos para a gente lá foram 3. Primeiro que a gente não tinha opção nenhuma, né? A primeira opção deles lá, que a gente não teria nenhum saneamento básico, que ficaria da forma que está. E aí não era viável para toda a comunidade. Segundo, o segundo plano deles lá, né, projeto deles lá com Helena, era que fizesse uma rua somente, que lá não existe rua, tá, gente? Que o espaço é bem pequeno, não existe ruas. E aí, segundo eles, teria que fazer uma rua só sem saída, que também não era viável para a comunidade. E aí eles vieram com a terceira proposta, que seria a retirada de todos os moradores, né? Remover todos os moradores para construir novas moradias no próprio local e voltar às famílias que de fato queira ficar dentro da comunidade. Isso traz um medo muito grande para a comunidade, porque não fomos, assim, nós não tivemos instruções dos projetos, né, das opções que sugeriu para a gente, e aí ficou muito difícil entender o que de fato que queria dentro da comunidade. E aí a terceira opção deles seria tirar, né, todo mundo, construir moradia digna e fazer saneamento básico, que é direito da gente. E que isso aí está amedrontando a comunidade toda, porque uma vez que a gente sai, a gente não tem a garantia de que de fato vai voltar para o mesmo território. A gente não temos nenhuma segurança, nenhum documento que nos resguarda a nossas famílias a esse direito de voltar para o território. Então o medo em relação à prefeitura é esse, da comunidade Helena Greco. Segundo, eu queria que a CEMIG que está de parabéns, que está entrando lá dentro do Helena, com uma ligação provisória das famílias pelo fato desse processo da prefeitura. Terceiro, eu queria saber da Copasa, que está por aqui, né? Tem representante da Copasa aqui. O porquê que ela não vai entrar dentro do Helena, porque já foi dito que ela não entra dentro do Helena. E aí, gente, eu quero falar para vocês uma coisa muito séria. Nós não temos espaço lá para fazer fossas mais. Nós queremos nossos direitos e, né, nós temos esse direito de ter o saneamento básico dentro da comunidade, dignas para os moradores. Aí eu quero uma resposta da Copasa, o porquê de não entrar dentro do Helena, uma vez que está entrando dentro das outras comunidades. E a gente não teve nenhum diálogo com a Copasa, eles não chamam a gente do Helena, a liderança do Helena, nem os moradores do Helena, para estar respaldando isso, o porquê de não entrar, uma vez que está entrando em toda a comunidade. Então, desde já que eu peço para todos os representantes de Copasa, CEMIG, Ministério Público e os outros setores, né, órgãos públicos, está aqui, Prefeitura, que vê as condições da Copasa estar entrando, e também querer o documento de todos os moradores que de fato estão saindo da comunidade com auxílio aluguel e até mesmo de todas as famílias que são retiradas do local para um outro espaço, que a gente tenha esse documento resguardando todas as famílias que residem hoje dentro do Helena, que são mais de 200 famílias. Obrigada. Você é a Renata ou é a Marisa? Tá, Marise. Renata. Boa tarde, eu sou moradora do Vitória e eu vim aqui falar por todos nós. Vocês foram na comunidade, estou falando direcionado para CREUMB e para COPEL. Vocês foram na comunidade, falaram, fizeram reunião e quanto mais nós perguntávamos, menos nós entendíamos. E depois vocês vieram pedir para a gente votar. E no mais, o que a gente está cobrando é desde o começo a mesma coisa. A urbanização com respeito, com dignidade, com o mínimo de remoção. Que traga para a gente o reconhecimento das coisas que já fez, que é o bairro. Que a gente construiu o bairro Vitória como moradores. E hoje está uma coisa muito confusa. A prefeitura impede a gente de construir, não faz o cadastro das famílias. Tem gente que mora lá que precisa fazer o cadastro, porque o cadastro está sendo validado até o setembro
de 2022. Quem está morando lá agora ou que não teve tempo de fazer, essas pessoas não foram cadastradas e não estão podendo ser cadastradas. E no mais das coisas, da urbanização que a prefeitura está propondo, ela quer colocar todos os equipamentos públicos lá na Vossoroca. Para quem não sabe, é um buraco grande lá no fim da ocupação, na qual vai gastar milhões para poder ter uma solução plausível para aquele buraco. E isso atende a quem? Se fizer isso, vai ter gente que vai ter que andar cerca de 40 minutos. Vai ter uma rota de ônibus que leve lá, que passa pela ocupação inteira, mas que é de difícil acesso para alguns moradores. E isso não atende a gente. E tem uma coisa, um tanto de parque e área verde. Sabendo que, para ter esses parques e áreas verdes, vai ter que remover vários moradores que cuidam do ambiente. Porque eles alegam que a gente está numa área de OPP que a gente não pode ficar por conta disso. Sabendo que nós moradores estamos lá cuidando desse ambiente. Tem jeito da gente ficar sim nesses locais, sabendo que a gente está fazendo o cuidado certo nesses locais. E quem melhor para cuidar das áreas, senão a gente que já está lá há 10 anos ocupando um espaço e cuidando desse território. E para a CEMIG, eu gostaria de colocar uma pergunta. Foram colocados todos os portos na ocupação, beleza, mas principalmente no setor 7 não foram ligados os padrões. O porquê que isso está acontecendo? Sabendo que o setor 7 é o setor que mais está sendo prejudicado com as remoções. Agora nós vamos passar a palavra para Renata Oliveira, que também é liderança da ocupação Vitória. Renata, você tem 5 minutos para falar, tá? Obrigada. Primeiro, boa tarde, povo. Tenho um pouco sofrido das ocupações que estão atrás de mais uma vitória. Primeiro eu vou ler para ser pontual e não esquecer nada. Bom, nós temos interesse sim na urbanização, mas uma urbanização com respeito acima de qualquer... A prefeitura chegou, fez os estudos dela e depois voltou com 2 mapas prontos, chamando o povo para votar. Nesse meio tempo, ela tentou desarticular a construção coletiva no território, que é fruto de uma luta histórica durante esses 10 anos. Ela fez conversas individuais, nas quais ela falava uma coisa para o morador e outra coisa para a liderança. Por isso, a liderança parou de participar das reuniões regulares feitas pela prefeitura, porque era dito que a liderança concordava. Então, nos retiramos. E ela também criou problemas para a realização de iniciativas conquistadas pela comunidade, como também a implantação de TEPAP, feita pelo projeto Isidora, que foi dentro da comunidade. Então, já barrou a construção das TEPAPs, que ajudaria a manter o meio ambiente. Além disso, ela prendeu material de construção, impediu a reforma das ruas, que sempre foi feita pelos moradores, piorando assim as condições da acessibilidade e moradia, e gerando assim incertezas para os moradores. Ela também saiu colocando adesivo na casa dos moradores, ou jogando um papelzinho, quando o morador não estava falando que ele teria que sair da casa. Só isso. Por causa de tudo isso, a gente fez uma manifestação pacífica, conseguiu uma terceira alternativa a partir de algumas das nossas demandas, e o povo continuou sem entender o porquê das escolhas feitas pela prefeitura e fez outra manifestação. O que a prefeitura fez com a gente não cumpre o direito à participação que é garantido na Constituição, no Estatuto das Cidades e nas condições de financiamento do Banco Mundial. Participação não é só apresentar o voto. Participação é você entender o que vai acontecer com a sua moradia. Porque você mora lá, você precisa entender o que vai acontecer. Se a gente hoje tem algum entendimento da proposta de urbanização da prefeitura, é porque nós fomos atrás de uma assessoria técnica que veio e nos ensinou como chegou a construção do mapa. O que se deu para aquele mapa chegar àquele ponto. A gente entendeu que tem como ter menos remoções sim, e promover uma urbanização realmente sustentável dentro da proposta da prefeitura. E nós estamos construindo a nossa própria alternativa de urbanização para apresentar para o poder público. Diante dessas coisas, a prefeitura, com tantas ações dentro da comunidade, o CREURB, agindo através do CREURB, não dá alternativa de voz para as comunidades. Foi feito sim reuniões, inclusive para amenizar pela projeção que foi feita, muito bem executada. E a única coisa que esses moradores que estão aqui, que ali foi alegado que não há moradores,
né, nos relatórios, que esses moradores queriam que tudo que foi apresentado ali tivesse sido realidade dentro do nosso território, e não foi. Principalmente o respeito. Tudo que nós queremos é respeito e o direito de voz que nós temos. Participativo é muito fácil dizer, quando você apresenta soluções e você não aceita ser criticado e você não aceita ouvir as demandas da comunidade. Isso é prepotência e muita arrogância dos funcionários do CREURB e da Prefeitura. Quando você chega e você fala em uma audiência pública com outras pessoas que tudo foi uma maravilha, porque o projeto foi apresentado aqui foi tudo lindo, muito bem executado, se fosse dessa forma, mas não foi. Esse povo que está aqui hoje, ele mora na ocupação, diferente dos números que é apresentado ali. E aqui não tem nem um terço da população que tem no Vitória e no Esperança. As demandas são as mesmas praticamente para as duas comunidades, a falta de respeito. E eu queria aproveitar que já que estão todos aqui, que uma resposta a gente saísse daqui com ela. O porquê que está saindo do CREURB a informação de que a Prefeitura de Belo Horizonte não tem interesse em regularizar o Vitória e o Esperança. Isso foi uma afirmação feita por funcionários do CREURB. Que isso seja respondido, já que nós não temos direito de fazer perguntas e questionamentos, porque até hoje nós não obtivemos respostas mais simples do que essa. A cada dia também chega mais morador na comunidade. A selagem da CREURB, ela parou em setembro de 2022. E os moradores que estão chegando? Quem que vai impedir esse morador de chegar e de morar? Aquele morador que está precisando da terra. O que vai acontecer com ele? Quando ele procura fazer o cadastro, é negado a ele esse direito. Verdade. Inclusive muitos desatualizados. Então, o número apresentado ali é muito antigo, tem muito mais morador. Moradia vazia tem? Tem. Mas tem muitos moradores que lutam com o gato durante esses 10 anos pela casa deles. Então, meu maior apelo aqui hoje é para que os moradores sejam respeitados e tratados com dignidade. Porque o que vale não é o dinheiro, não, é o caráter das pessoas que moram lá. Nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, e reclama Deus doutor, mas nosso direito vem. Nosso direito